Bom dia. Eu vi essa câmera. Bom dia, bom dia. Bom dia, Luiz. Luiz, dormi ontem, 8h30 da noite, amigo. A hora que você me mandou mensagem, eu vi só de manhã. Bom dia, Robinho, bom dia. Sheila, Natália, bom dia, gente. Uma loucura, ontem eu apaguei. Estava exausta. Oi, Maria Aparecida. Oi, Lu. Tudo bem, Luciana? Grande amiga querida, uma super fonoaudióloga. Mandei um paciente pra você ontem, amiga. Enfim, é isso. A gente vai trocando sempre que pode, indicando as pessoas que a gente gosta. E mandei pra você, tá, Lu? Aí depois você me fala. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre algumas perguntas. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta que eu gostaria muito de responder, e que é o seguinte: Marcelo falou o seguinte, que ele já tem 25 anos de trabalho com a voz e quer novas oportunidades, porque ele não sabe o que fazer para ser ouvido pelos caras do marketing nacional. Eu, na verdade, não tenho essa resposta, né? Eu não sou locutora, apesar de fazer algumas locuções, é muito de experiência. Eu gosto muito de dizer que quando a gente trabalha em alguma coisa, a gente tem que se aprofundar. E o meu público hoje tem sido muitos locutores, então eu estou aprendendo muito o tempo todo, mas na verdade essas locuções chegaram para mim de uma forma muito direta, né? As pessoas me procuraram para fazer a locução. Eu acho que você podia conversar, entrar em contato com grupos que na verdade sejam de locutores. Por exemplo, na Escola da Voz a gente troca muita figurinha no WhatsApp, né? No grupo de WhatsApp e na própria comunidade do Facebook, né? Da Escola da Voz. Agora, eu acho que você tem que, na verdade, mostrar teu trabalho para muita gente, né? Mandar o seu trabalho para as pessoas, já que você tem isso. Agora, precisa conversar com quem é da área, tá? Eu, na verdade, não tenho essa resposta. Eu não sei como é que faz esse trabalho acontecer. E gosto de dizer sempre isso, né? A gente não sabe tudo. Na área de fonoaudiologia, eu sei muito mais do que nessa área de divulgação do próprio trabalho, né? E eu tenho muitos alunos que estão nesse mesmo lugar, porque apesar de nós não terem 25 anos de trabalho, estão entrando no mercado e estão entrando muito bem, né? Então eu acho importante a gente conversar e estar no meio de pessoas que estão no mercado e que trabalham com isso, tá? Isso eu acho muito importante dizer. Não adianta a gente querer trabalhar sozinho. E eu vejo que, por exemplo, na comunidade da Escola da Voz, eu tenho vários locutores que conversam entre si e indicam os melhores lugares. O que eu acho que é importante você fazer? Entra, por exemplo, num portal como locutores.com.br, põe lá seu trabalho, né? Dessa forma você vai ser visto por uma série de outras pessoas. Então eu acho que começar por aí e estar sempre dentro dessas comunidades de pessoas que estão trabalhando no mercado. Wesley, sai e volta de novo, tá? Aqui o professor Napoleão está falando, ele é professor, mas não quer ser, mas que gostaria de ser dublador. Quais os passos a tomar? Vamos lá. Antes de mais nada, você precisa fazer curso de dublagem, tá? Para ver se é isso mesmo que você quer, se você se encaixa nesse assunto. Antes de mais nada. Porque às vezes você vai por todo o caminho certinho, chega lá na frente e descobre que não é ser dublador que é seu sonho, tá? Por causa do trabalho que dá. Então, antes de mais nada, faz um curso de dublagem. Eu estou indicando o Mabel César, que é a Sociedade Brasileira de Dublagem, a Dublimix é maravilhosa, também você passa por vários professores, que eles têm aula, todos esses têm no online, tá? O Ronaldo Júlio, se você quiser depois me manda mensagem no inbox que eu te dou um monte de contatos. Mas eu acho importante você fazer. Mas o passo a passo que você tem que fazer é o seguinte: você tem que ter DRT, ou seja, você tem que ter o registro de ator, tá? Então, você vai precisar fazer um curso de fato de ator para você ter o DRT, para você entrar no mercado. Mas você pode antes experimentar o curso de dublagem para ver se você gosta, tá? Eu acho que é a melhor coisa. Isso é uma indicação da Mabel César para todo mundo. Ela começou desse jeito, ela foi fazer um curso de dublagem, se apaixonou e aí que ela foi fazer, ela também era professora, e aí que ela foi fazer
o curso para ser atriz, tá? Eu acho que a melhor coisa a ser feita é essa. Deve ser erro do aplicativo. Bom, outra dúvida. A Nada Napoleão, qualquer coisa, entre em contato comigo no inbox, tá? Porque eu acho que o ideal é isso. Faz o curso de dublagem, vê se você tem aptidão para isso, porque é muito louco, né? Dublador, eu falo que Deus põe a mão na cabeça e fala, você vai ser dublador, porque você tem que prestar atenção na voz, prestar atenção na imagem, entender o texto em alguns segundos, ter a sincronia, o sincronismo da boca bater no lugar certo, né, para ficar uma coisa bacana, e colocar a voz certa, a imagem de voz certa naquele personagem. É muito específico. Se você se der bem, é um barato, assim, porque em 2 minutos você entende que aquilo é possível para você e você embarca na profissão. Aí vai correr atrás, sim, de curso de ator, tá? Mas a gente vai falando no inbox. A Nanda Albuquerque falou o seguinte: depois de um resfriado e muita tosse, o que fazer para recuperar a voz? Nanda, acontece o seguinte, antes a gente tem que pensar o seguinte, não pode tossir, tá? Quando você tosse, você bate muito forte as pregas vocais. Uma prega vocal batendo contra a outra, ela tem uma velocidade muito alta, chega a 120 km por hora. Isso você pode causar uma lesão. Então, você precisa, antes de mais nada, ir a um otorrino, entender o que está acontecendo para você estar sem voz. Se é só um inchaço de prega vocal, por ter batido muito por causa da tosse, você pode ter machucado, inchado só ela, ou você pode ter machucado, tá? E a gente tem que entender o motivo pelo qual isso está acontecendo. Primeiro, beba bastante água, passa bastante soro fisiológico no nariz, soro, com nebulização, com um sorinho na mão, fazendo... Aí você molha todo o seu sistema, molha bastante e fica quietinha, tá? Isso eu acho que é um primeiro passo. Vai até o otorrino, faz um exame de imagem e a gente vai descobrir o que está acontecendo, tá? Se por acaso houve uma lesão, você precisa de terapia. Se não, aí tem outras condutas, tipo, de repente crioterapia, ficar quietinho, beber bastante água, fazer alguns exercícios de vibração de língua bem levinho para ir drenando essas pregas vocais, enfim. Mas a gente tem que entender o motivo pelo qual você ficou rouca, tá? Quando eu falo não pode tossir, é assim, num caso de gripe muito forte, que você tem tosse, inclusive por conta da Covid, teve muita gente que teve lesão por conta das tosses fortes. Gente, é para não falar, não abre a boca, tá? Toma, põe balinha de hortelã na boca, aquelas balinhas house e fica quietinho, fica enganando, adormecendo as pregas vocais e fica quietinho, até essa vontade de tossir passar, tá? Evita tossir, assim, a qualquer custo. Eu sei que é bastante forte, de vez em quando vai ter uma tosse, mas tossir de vez em quando é uma coisa, tossir o tempo inteiro de forma muito, muito forte pode machucar e machucar feio, tá? Eu tenho alguns casos de pós-Covid que as pessoas ficaram sem voz por causa de pólipo, né? Porque machucou mesmo as pregas vocais, tá? Então, muito cuidado com relação a isso, certo? Então, a gente tem que entender o motivo pelo qual você ficou sem voz, né? Se houve só um inchaço, se tem uma lesão, e aí a gente vai ter condutas diferentes com relação a isso. Tossir, não, certo? Pigarro também, muito cuidado com o pigarro, tá? A gente fica fazendo... Mas só que forte, nossa, isso dá cada pepino, gente, vocês não têm noção, tá? Bom, a Cláudia falou o seguinte, que pós-Covid a voz ficou anasalada. Bom, antes de mais nada, otorrino, tá? Vamos passar no médico para entender como é que estão as estruturas e por que tá mais anasalada a voz dela, né? Então, o que acontece? Normalmente, pode ter ficado um pouco mais de secreção nessa região aqui em cima, né? Lembra que eu falo sempre a respeito disso, gente? Quando a gente fala, a gente precisa dessas cavidades todas aqui em cima de ressonância funcionando, tá? E o que acontece muitas vezes? A gente arranja umas secreções e essas secreções ficam nessa região aqui, tá? E ficam na rinofaringe, nesses ossos que são mais porosos, nessa região aqui que tem ossos porosos. E aí a gente acaba não tendo muito espaço de aeração. E aí a gente acaba ficando sem espaço para o nariz funcionar como escape. Tá vendo como a voz fica anasalada por falta de espaço de ar? Então o que a gente tem que fazer? Faz bastante soro fisiológico dentro. Deita na sua cama, pega soro fisiológico, joga para dentro numa narina, joga na outra, lava. Gente, é para lavar várias vezes por dia. O nariz é um filtro,
tá? Esse filtro, ele vai manter todos os vírus, as bactérias, os ácaros nessa região aqui, né? Então, se a gente por acaso começar a não ter espaço, porque tem inflamação, porque tem vírus, tem bactéria, vai fazendo secreção, vai formando secreção, daqui a pouco a gente está sem espaço de ressonância, tá vendo? Que fica uma voz nasal por conta da falta de ar nessa região, tá? Então, tem que colocar bastante soro, tem que lavar todo dia, o tempo todo. Isso pode resolver, tá? Mas o otorrino é extremamente necessário, a gente precisa entender o que aconteceu. Aí faz uma nasovídeo-estroboscopia, que aí entra aquela câmerazinha pelo nariz e a gente vê o que está acontecendo, se tem bastante secreção nessa região. Às vezes é necessário uma radiografia de imagem, né, alguma tomografia, enfim, um exame de imagem para a gente entender o que está acontecendo, tá bem? Precisa entender o que houve no caso dessa hiponasalização, na verdade, tá? Falta de ar na região. Oi, Marcos, bom dia. Ontem ele estava com a garganta ardendo e pigarro. Fez nebulização, usei sorvete, gelo externo, fiquei bem lindo de morrer. É uma coisa de maluco, né? É pupilo, meu paciente querido. É isso, é você saber, você na verdade, o que você está fazendo? Você sabe o que você precisa fazer no caso de cuidar. Você acorda todo dia, aquece a sua voz, você tem resistência. Você limpa suas estruturas o tempo todo. Então, você precisa lavar e você está lavando. Você tem que trabalhar a sua respiração. Você sabe que se por acaso acontecer alguma coisa de mau uso vocal, você sabe o que fazer. Então, você não fica na mão, né, nessas situações tipo, eu tô rouco, eu preciso trabalhar, como é que eu faço? Isso que é extremamente importante, é saber o que fazer, de que forma você faz. É lavar o nariz, de repente é usar a Crio, né? E a Crio eu acabo indicando só realmente para as pessoas que eu conheço, indicados mesmo, assim, para eu contar como é que faz, o passo a passo, porque eu tenho muito medo das pessoas usarem de forma errada e fazerem choque térmico, tá? Choque térmico é muito perigoso, mas volto a falar que eu uso gelo, tá? Essa nasovídeo é um trava-línguas, é assim, Lu, é assim, é uma loucura. É nasovídeo estroboscopia, ou então nasoestrobovideoscopia, enfim, dá pra... É um exame pelo nariz, que é naso, né, por uma fibra ótica, e ao mesmo tempo tem a estrobo, que é aquela luz piscante, escopia, né, que é o exame. Então, nasovideoestroboscopia. Louco, né? Oi, Caroline, Elaine. Bom dia, gente. Então é isso. Antes de mais nada, a gente tem que pensar, pelo menos uma vez por ano, tem que ir no otorrino. Você precisa entender como é que está seu sistema, se você usa a voz como instrumento de trabalho. Precisa ir ao otorrino, tá? Mesmo assim, é para ouvir do otorrino assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá aqui o exame das suas pregas vocais. Peçam imagem gravada para os seus médicos, guardem isso com vocês, tá? Para vocês terem como referência anual essa vídeo. Só que, por exemplo, ficou rouco, vai ao otorrino. Gente, otorrino é um cara que precisa estar lá para te ajudar. E o que é o fono? A fonoaudióloga, ela vai te ensinar como cuidar da sua voz, entende? Eu não consigo olhar através de exame nenhum, eu não tenho aparelho nenhum para examinar vocês, para saber como é que está o estado das pregas vocais. Eu posso supor, né? Às vezes a pessoa chega lá, chegou outro dia, um pouquinho antes do Natal, uma menina no meu consultório que falou assim, Lu, eu tô com... o meu professor, ela já é dubladora, mas ela tá fazendo aula de dublagem ainda. Falou, meu professor me disse que acha que eu tô com uma fenda. Eu falei, Aí ela começou a falar comigo, não sei o que, eu falei, não tem fenda, mas a gente vai, eu peço para você ir até o otorrino para dar uma olhada e ao mesmo tempo vou te dar alguns exercícios para você ir organizando a sua musculatura, te dar resistência, blá. No final das contas, ela não tava com nada, né? Então, ela estava, na verdade, com uma voz muito cansada, trabalhando demais. É basicamente isso, tá? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que pensar. Otorrino é uma vez por ano e sempre que você tiver algum problema. Evitem tossir o tempo inteiro, tá? E quando vocês tiverem algum problema, alguma sensação de tosse, de gripe, evita falar, evita usar a voz. É claro que às vezes a gente não consegue, se a gente trabalha com a voz, nem sempre isso é possível. Mas a gente tem que evitar sempre que a gente puder. A gente tem que evitar falar, tá? Tem que poupar essa estrutura. Quando a gente está machucado, por exemplo, a gente foi para academia, a gente machucou, distendeu a musculatura, eu estava andando na rua, virou o pé.
O que a gente faz? A gente, na verdade, cuida dessa estrutura. A gente não vai correr com essa estrutura machucada. Isso aqui é músculo também, gente. Tem um monte de músculo aqui dentro. Então, vamos cuidar dessas estruturas como se deve. Ou seja, vamos poupar de usar a voz quando a gente precisa, quando a gente não está bem, tá? E saber cuidar da voz no dia a dia é tudo de bom. Que aí você sabe o que está acontecendo com você, você sabe se não está bom, você sabe se você usou demais, se você abusou. É isso que a gente tem que pensar, né? Entender o motivo pelo qual a gente está com aquela situação, tá? Ariel, Catória, eu sou iniciante como locutor. Você recomenda tratamento com fono ou curso de saúde vocal? Olha, o que acontece assim, Ariel, eu tenho um curso de cuidados vocais. Eu super indico para quem está começando. Super indico. Me manda no inbox que eu falo contigo. Eu acho extremamente importante que se você é iniciante como locutor, eu tenho um monte de locutores que fazem isso. Porque assim, o tratamento comigo vai ser um tratamento de umas 5 sessões, mas você não tem problema nenhum. Você precisa aprender a cuidar da voz. Se você faz um curso que é muito mais barato do que as 5 sessões, você vai ter 2 anos de acesso e ao mesmo tempo você vai aprendendo a lidar com o seu sistema de uma forma muito lógica, tá? E aí eu dou mentorias a cada 15 dias, inclusive na quarta-feira agora tem mentoria com a minha turma, e aí a gente vai trazendo dúvidas, vai solucionando problemas e, enfim, é muito legal. Eu tô com muitos locutores e vira uma grande comunidade, tá? Então eu super indico o curso, tá? É um curso de 10 módulos que você vai aprendendo passo a passo o que você faz, o que comer, o que beber, o que usar, como lavar o nariz, enfim, é maravilhoso. Um monte de exercício de articulação, exercício de língua, exercício de vibração de língua, exercício de respiração. É sensacional, tá? Acho que você vai gostar, acho que pra você seria perfeito. Me manda mensagem no privado que eu converso com você com calma, tá bom? Gente, vou deixar minha caixinha de perguntas lá em cima, tá? Podem perguntar que eu vou tentar responder tudo que eu puder aqui. Volto a falar que eu não sou dona da verdade, mas eu realmente tento ir explicando e conduzindo vocês para o melhor caminho, tá? Eu trabalho com locutores, eu trabalho com dubladores, esqueci da turma 1 nada, seu ciumento possessivo. Morrendo de saudade de vocês, Alexandre. Esse povo da turma 1 são os meus queridinhos, entendeu? Só que assim, a gente acaba um processo e o povo fica com saudade. Eu vou colocar vocês num grupo pra gente, num grupo de mentoria pra gente conversar. Tô morrendo de saudade de vocês também. Vamos abrir uma live essa semana, vamos? Tá? Napoleão, o nome do curso se chama Escola da Voz, tá? Me manda mensagem lá no privado. Vai ser, um curso bem legal, a gente deve lançar agora, mas é um curso muito interessante, muito bom, porque ele é muito básico, e básico mesmo, assim, todo mundo devia fazer, né? Infelizmente, eu também te amo, Alexandre. Infelizmente, as pessoas entram no mercado sem conhecer a própria estrutura muscular, né? O nosso sistema vocal. E é muito importante. Quando a gente domina isso, é maravilhoso. Oi, Pedro, seu lindo. Super ator esse garoto. Gente, vocês não têm noção. Enfim, depois morrendo de saudade de você, quero falar contigo. Ivone, eu tenho rinite, quando falo um pouco mais, fico com a garganta irritada, engasgada. Olha só que loucura. Tudo a ver, olha só. Quando você tem rinite, você tem essa região de trás do nariz bem inflamada, tá? Então é isso que fica fazendo essa secreção de muco. A própria estrutura da gente faz como proteção secreta muco, tá? E aí esse muco, ele vai descer, né? Ele vai ficar descendo e vai ficar irritando, porque ele é irritante. E ele vai lá nas pregas vocais e vai te irritar. Você vai começar a tossir, você vai começar a ficar com a garganta irritada e vai ter vontade o tempo todo de ficar tossindo. Você pode se machucar por causa disso. Primeiro, muito soro fisiológico no nariz. Lava a estrutura nasal, tá? Sem medo. Pega soro fisiológico, joga pra dentro. Deita na sua cama, joga pra dentro soro fisiológico numa narina, na outra. Deixa essa estrutura toda aqui ficar boiando aqui dentro. Dá uma sensação horrível. Depois engole. Você pode usar um lavador nasal daqueles tipo Mareses. Não é para usar remédio, tá? Eu tô falando em soro. E aí, joga soro pra dentro. Fora isso, nebulização pra caramba. E é o dia inteiro fazendo isso, várias vezes por dia. Você vai ver a diferença que vai dar na tua vida. A garganta inflamada, por conta da rinite, da sinusite, é muito normal, tá? Então, ficar sem voz, ficar rouca, ficar com tosse, é muito por conta disso, tá? Então, muito boa a sua pergunta e é importante a gente pensar
Tem duas coisas que atrapalham muito, que é a gastrite, que fica jogando com refluxo, né, o ácido para a garganta e queima as pregas vocais, e aí você vai ter inchaço de prega vocal e vai ter tosse, vai ter rouquidão por causa disso, e ao mesmo tempo a rinite e a sinusite, que fazem esse gotejamento posterior acontecer, e isso é um horror, tá? É uma coisa que fica irritando o tempo todo as pregas vocais e pode dar problema depois. Então sempre joga soro fisiológico para dentro, tá? Lava, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Bom, gente, perguntas na caixinha e amanhã tô aqui às 10 horas para responder perguntas de vocês e vamos conversando, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, ótima terça-feira com muito calor e fiquem com Deus, tá bom? Até amanhã.